conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Agradeço a sua participação aqui conosco no Visão CNN. E o brasileiro realmente corre algum risco com essa aprovação da MP das vacinas como ela está? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores do Visão CNN. É um prazer estar novamente com vocês. Olha, o papel da Anvisa é um papel fundamental e muito importante, né? Porque todas as medicações que a gente utiliza no país, não só as medicações como vacinas, né? Elas precisam passar por essa avaliação, né? Para exatamente termos assegurada tanto a eficácia quanto a segurança dos produtos, né? Então, realmente, eu acho que tu não cumprir os passos que atualmente têm sido desenvolvidos pela Anvisa e com competência, né? Eu acho que realmente pode se tornar um risco, né? Evandro Cini participa da entrevista conosco. Evandro. Presidente, a gente está falando também desse projeto que prevê que quando há regulação por outras agências do mundo também reconhecidas, isso poderia entrar no Brasil sem precisar passar por esse rito da Anvisa. Como que o senhor avalia essa questão de uma vacina que já tem aprovação lá fora também precisar da sua agência reguladora aqui no Brasil dizer, olha, é segura para a nossa população? Essa questão é importante por causa da diferença da população entre um país e outro, entre uma região do mundo e outra? Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Ivan. Boa tarde também. Olha, essas situações em termos, inclusive, de produção, né, das vacinas, como a gente está vendo agora, né? Nós temos determinada vacina que não necessariamente ela é produzida por aquele laboratório que idealizou aquele produto. Então, nós temos que nos confiar, né, e nos basear em dados que possam assegurar tanto segurança quanto confiança, como eu tinha comentado antes, né? Então, é claro que facilita tu ter aprovação de outros órgãos reguladores, mas para todas as situações que nós tivemos, tanto de medicações como de vacinas, mesmo com já a liberação de outros órgãos, sempre é importante a liberação no órgão regulador nacional, né? E isso, com certeza, reflete, inclusive, para termos, né, a total condição de avaliar que aquele produto, apesar de ter sido licenciado em outro local, ele mantém as mesmas características que naquele local foi avaliado, né? Então, é importante, o papel da Anvisa é muito importante, porque a partir do momento que nós comecemos a utilizar em grande escala esses produtos, é fundamental que, inclusive, a população e mesmo todos os profissionais da saúde envolvidos estejam tranquilos de que aquele produto foi licenciado no nosso país pelos pesquisadores e pelos cientistas que trabalham na Anvisa para nos dar essa tranquilidade, né? Bom, já que nós estamos conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, vamos começar a falar um pouco sobre a vacinação da nossa população. O Brasil ultrapassou 4 milhões de vacinados nesta semana, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre contraindicações, sobre mitos que envolvem aí a vacina. Por exemplo, a pessoa que tem sintoma de Covid-19, ela deve ou não deve se vacinar? Essa pergunta tem sido bem frequente, Carla, então é uma dúvida bem comum das pessoas. Realmente, a doença vai dar uma imunidade natural para a pessoa, né? Mas não se sabe muito bem quanto tempo que essa imunidade vai durar, né? E isso depende da resposta da pessoa e também depende da intensidade que a doença teve. Então, uma pessoa assintomática provavelmente tem uma resposta natural pela doença, mas por menos tempo do que uma pessoa que teve sintomas mais importantes. Se imagina que as pessoas que tiveram Covid vão ter uma proteção, né, em torno de, no mínimo, 3 meses. Alguns especialistas falam mais do que isso. A recomendação do nosso Ministério da Saúde é que as pessoas que tiveram Covid devem se vacinar e as pessoas que estejam com um quadro clínico de Covid devem esperar 4 semanas para daí se vacinar.
Então, essa é uma informação importante. Quem já teve Covid tem que se vacinar e quem está tendo Covid tem que esperar 4 semanas para a vacina ser aplicada. Até pelo risco de transmitir também a Covid, né? Eu vou pedir ao senhor para aguardar um momentinho, a gente vai continuar a entrevista logo depois agora dessa informação que nós vamos veicular. O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 1 milhão de vacinados contra a Covid-19. A capital lidera a lista de municípios com mais de 280 mil imunizados. E o repórter Alisson Negrini é quem traz detalhes para a gente sobre esse balanço. Boa tarde, Alisson. É isso mesmo, Carla. Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Foi ontem, entre o fim da tarde e o início da noite, quando o estado de São Paulo atingiu a marca de 1 milhão de moradores vacinados contra a Covid-19. Esse número já subiu de ontem para hoje. Acabei de olhar aqui no vacinômetro, já está se aproximando de 1 milhão e 100 pessoas imunizadas contra a Covid-19. No vacinômetro disponibilizado no site do estado de São Paulo, é possível acompanhar esse levantamento em tempo real, que é atualizado de hora em hora. E de acordo com os dados que são informados pelas prefeituras no sistema VaciVida, é possível saber também os municípios que estão aplicando as doses da vacina e o ranking. A capital paulista, por exemplo, é a que mais vacinou até o momento, seguida por Campinas, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e também a cidade de Santos. Agora, nessa lista, com os 10 municípios que mais vacinaram, estão também Guarulhos, Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba e Bauru. Esses municípios estão seguindo, vacinando o público-alvo nessa primeira fase da campanha, que são os profissionais da saúde, os idosos institucionalizados, também os idosos com 90 anos ou mais e os indígenas e quilombolas que vivem em terras demarcadas. Lembrando que aqui em São Paulo a vacinação continua nas unidades básicas de saúde e também em pontos de drive-thru. Volto com vocês. Obrigada, Alisson. Bom, a gente tem aí a vacinação tendo começado em finzinho de janeiro, né, aqui em São Paulo, 1 milhão de vacinados. Lembrando que são 2 doses que tem que ser dada em cada um da população. Doutor Juarez, como é que está o ritmo da vacinação, na sua opinião? Olha, a gente acha muito lento o ritmo, né? Porque, infelizmente, nós não temos vacinas. Se nós tivéssemos vacinas, com certeza esse ritmo seria bem maior, né? Só lembrando que o nosso Programa Nacional de Imunizações tem uma expertise, tem uma experiência muito grande em campanhas. E só para dar um exemplo, a campanha da gripe, nós vacinamos em 2020 70 milhões de pessoas entre 1 a 2 meses. Significa que a gente tem capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia, né? Então, a capacidade a gente tem. O que falta são as vacinas e também esse início, eu acho que foi um início conturbado, tem 2 produtos diferentes, a nossa rede toda é um produto que as pessoas não conheciam, está tendo muita controvérsia e muita discussão em relação aos grupos prioritários, que infelizmente não pôde ser contemplado todo o grupo prioritário. Por exemplo, não deu para contemplar todos os profissionais de saúde, não deu para contemplar todos os idosos acima de 85 anos. Cada município também está fazendo uma estratégia diferente, mas eu acho que tem um lado positivo, que nós estamos conseguindo nos acostumar com essas novas vacinas que chegaram aí. Porque essa vacina também é diferente das outras, que cada vacina ela é nominal, então tem que ser colocado no sistema até para a gente poder acompanhar os eventos adversos, que a gente sabe que podem acontecer, como qualquer vacina, e sendo uma vacina nova é fundamental isso. Então, enquanto a vacina da gripe, que a gente está acostumado, a pessoa chega ali, é aplicada a vacina muito rapidamente, nessa está um pouco mais burocrático, um pouco mais lento, mas capacidade de vacinar a gente tem e esperamos que com a chegada das vacinas que vão ser produzidas aqui, ou mesmo de outras que venham a ser adquiridas, se consiga agilizar mais aí a nossa campanha em todo o país.
Doutor Juarez, além desses desafios envolvendo ainda a indisponibilidade de vacinas ou até mesmo as questões logísticas, tem também aqueles movimentos anti-vacina nas redes sociais, as fake news, né, que colocam medo em muitas pessoas, principalmente em idosos, que agora vão começar a ser vacinados a partir de 85, 90 anos de idade, como já está acontecendo. Por exemplo, informações de que as pessoas que tomam vacina não poderiam voltar a uma rotina normal, não poderiam fazer exercícios físicos, não poderiam ter a rotina de trabalho, por exemplo, ou de que a vacina faria mal para idosos. Como que o senhor responde a essas questões que confundem tanto as pessoas e, inclusive, fazem com que muitas deixem de se imunizar? Tomar bebida alcoólica também, né? Uma outra verdade. Questão porque tem gente que vai tomar vacina e fala, mas eu posso beber depois? Verdade. São várias dúvidas e é normal que as pessoas tenham dúvida, é importante que a gente esclareça, né? Então, eu acho que, assim, vale a pena a gente salientar essa reportagem que aconteceu antes da própria Organização Mundial de Saúde, colocando como a vacina da AstraZeneca de Oxford como uma vacina segura para ser aplicada em idosos, né? Essas informações são muito importantes, né? Até porque a própria nossa Anvisa, né, demonstrando o rigor que a Anvisa tinha colocado, na liberação da Anvisa tinha sido já colocado como vacinas, tanto a vacina de Butantan quanto a de Fiocruz, vacinas que poderiam ser utilizadas a partir dos 18 anos, né? Então, reforça ainda mais a posição da Organização Mundial de Saúde que podemos sim e devemos utilizar em idosos porque são o grupo de risco, né? E por que eles são um grupo de risco? Porque se a gente for ver os dados da epidemiologia, não só do Brasil como do mundo, são as pessoas que mais adoecem e as que mais morrem. Então, eles são um grupo muito vulnerável e muito de risco e tem que se vacinar. Temos essas duas vacinas, infelizmente ainda não está disponível para todos acima de 60, mas temos que ir evoluindo nisso aí. Em relação às dúvidas das perguntas, né? Atividade normal, alimentação normal, bebida alcoólica tem surgido bastante essa pergunta. É claro que a orientação é de que se evite qualquer excesso, né? Isso não significa que uma pessoa que fez qualquer vacina não possa brindar com alguma bebida alcoólica, né? Mas com certeza um excesso de bebida alcoólica vai interferir, como interfere na resposta de antibióticos, e ela pode interferir na resposta de qualquer vacina, isso não só de Covid. Então, tudo em excesso deve ser, a gente tem que ter cuidado. Que mais que as pessoas têm perguntado também dos eventos adversos, então, a grande maioria das pessoas pode sentir alguma reação local, né, que é comum, ficar inchado, vermelho, dolorido, eventualmente também febre, mal-estar, uma fadiga, dor de cabeça, uma indisposição nos primeiros dias, isso também é relatado, né, inclusive também, de novo, aqui ressaltando o papel da Anvisa, avaliada, né, em termos de segurança, que essas vacinas podem ter esses eventos adversos, como qualquer outra vacina que a gente já utiliza, né? Não venham acreditar, então, uma eventual ressaca pelo excesso de bebida ao efeito da vacina. Não é isso. Agora, na Espanha, o governo avisou que menores de 55 anos que não tenham grandes complicações e que contraíram a Covid-19 terão que esperar 6 meses a partir desse diagnóstico antes de receber a vacina. O senhor falou que aqui a recomendação seria aguardar pelo menos 4 semanas, não é isso? A diferença dessa medida que está sendo tomada na Espanha para essa recomendação aqui no Brasil, qual seria o significado? E seria aplicável no Brasil essa recomendação espanhola? Lembra, Carla, quando eu comentei antes que alguns pesquisadores e alguns artigos já demonstram isso, né? Que as pessoas podem ter uma proteção que pode chegar a 3 meses ou até mais, né? Só que isso não é uma regra geral para todos, né? Então, por esse motivo, até então, para ter vamos dizer, um perfil mais de moderado, né, vamos dizer assim, o Ministério optou por 4 semanas, né? Mas essa opção de 3 meses não tem sido só da Espanha, tem outros países também que têm colocado como um intervalo de 3 meses, outros até têm utilizado intervalos maiores.
Mas a grande dúvida que a gente fica é que isso não tem como tu medir, né? Como que aquela pessoa respondeu. Se aquela resposta dela é uma resposta duradoura, né? E não dá para esquecer que nós temos as variantes, né? Então, uma pessoa, o que nós vimos, em especial na região do Amazonas, em Manaus, mesmo pessoas que tiveram a doença estão tendo a doença de novo. Então, a imunidade que elas tinham natural não protegeu para uma reinfecção, né? Então, eu acho que é mais segura essa posição do Ministério de aguardar 4 semanas, né? Para a gente daí oferecer uma proteção, nem que seja uma proteção extra, né? Para aquela pessoa que talvez nem necessitasse, mas eu acho que é mais segura essa posição de 4 semanas. Como tudo em Covid, tanto na doença como nas vacinas, isso toda hora tem alguma novidade. Então, nesse momento é o que a gente está recomendando. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que alterar as recomendações, né? Sim, é uma doença nova e estamos aí caminhando junto com ela. Cada vez nos surpreende mais, mas a gente, né, temos aí esperança de que a gente vai conseguir, com a vacinação, acabar com essa pandemia. Eu agradeço a sua entrevista aqui conosco, Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais uma vez trazendo esclarecimentos muito importantes para a nossa audiência aqui no Visão CNN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Evandro. Foi um prazer ter participado aí do Visão CNN.